Bom dia, boa tarde, boa noite, querido irmão, querida irmã. Hoje vamos meditar o Evangelho de São Mateus, do capítulo 17, versículos de 1 a 9. Esta é uma pequena reflexão para te ajudar nesse tempo quaresmal 2026. Estamos na segunda semana da Quaresma. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. Da nuvem veio uma voz e dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos meditar um pouco a respeito desse evangelho de hoje, apenas para nos ajudar a refletir sobre esse momento quaresmal 2026, e poder refletir durante essa semana, refletir todas as leituras, tentar fazer uma quaresma um pouquinho melhor do que a gente fez do ano passado. Esse evangelho de hoje é conhecido como Evangelho da Transfiguração do Senhor, Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículos de 1 a 9. E São Mateus nos leva ao alto de um monte. A tradição cristã identifica esse monte como o Monte Tabor. Ele fica na Galileia. Jesus sobe com 3 de seus discípulos, Pedro, Tiago e João. E esse era o grupo mais íntimo de Jesus, aqueles que também estariam com ele na sua agonia no Getsêmani. Um contexto importante no capítulo anterior, Jesus anuncia pela primeira vez que iria sofrer, morrer e ressuscitar. Os discípulos todos ficaram apavorados, confusos e assustados. Eles esperavam um Messias político, um político forte, um político libertador do domínio romano, mas Jesus começa a falar de cruz. 6 dias depois, e isto também é um detalhe histórico importante, esses 6 dias, acontece a transfiguração. Esses 6 dias nos lembram que Moisés esperou antes de subir o Monte Sinai, lá no livro do Êxodos. Mateus escreve para os cristãos de origem judaica, que quer mostrar claramente que Jesus é o novo e definitivo
cumprimento da lei. Ali no monte, Jesus brilha como o sol. Suas vestes ficam brancas como a luz. E aparecem duas figuras fundamentais da história de Israel: Moisés, o representante da lei, e Elias, o representante dos profetas. Isso não é um detalhe simbólico qualquer. É uma declaração histórica e teológica. Toda a lei e todos os profetas apontavam para Jesus. E então, seguindo o Evangelho, uma nuvem luminosa os cobre. No Antigo Testamento, a nuvem era sinal da presença de Deus no deserto. E do meio dela se ouve uma voz: Este é meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Essa é a mesma afirmação feita no batismo de Jesus, como nos lembramos. Mas aqui há um acréscimo decisivo: escutai-o. Um mundo cheio de vozes políticas, ideológicas, digitais, a ordem continua muito atual. Escutem Jesus. Pedro, como sempre muito impulsivo, quer montar logo 3 tendas. Ele quer congelar aquele momento. Ele quer eternizar aquela experiência espiritual. Mas a fé cristã não é feita apenas de momentos altos. Não dá para viver só de retiros espirituais, meus irmãos, minhas irmãs. Depois da montanha, vem o vale. Depois da glória, vem a cruz. E aqui está algo muito profundo. A transfiguração acontece antes da paixão, para fortalecer os discípulos. Deus mostra a glória para que eles não desistam na dor. Nós vivemos tempos difíceis, irmãos e irmãs. Ansiedade, depressões, pressões financeiras, conflitos familiares, crises de fé. Às vezes parece que tudo é cruz. Mas o Evangelho de hoje nos ensina 3 coisas. Primeira, a cruz não é o fim da história. A cruz não é o fim da história. Jesus é maior que todos os nossos medos. Escutem bem. Jesus é maior que todos os nossos medos. E terceiro, precisamos aprender a escutá-lo de verdade, com o nosso coração. A transfiguração nos lembra que a última palavra não é o sofrimento, é a glória. No final, os discípulos levantam os olhos e veem somente Jesus. Somente Jesus. Essa frase é muito poderosa. Depois da experiência, depois do medo, depois da revelação, fica só Jesus. Que nessa semana, no meio de nossas lutas, a gente também aprenda a levantar os nossos olhos e ver somente Ele. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.